Olá, sejam bem-vindos, alunos do 8º ano. É um prazer tê-los todos aqui conectados na nossa aula. Lembrando que qualquer momento durante a nossa aula a gente tem aí professores à disposição no chat para tirar as dúvidas. Lembrem-se de deixar aí o chat somente para esse momento de interação, tá combinado? Vamos lá ao tema da nossa aula? O tema de hoje é a Revolução Industrial. Olha que tema interessante. Lembrando que essas primeiras aulas nós estaremos fazendo aí revisão do nosso conteúdo, tá ok? Então esse conteúdo é sequência da nossa aula anterior. Então vamos lá saber mais sobre a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela teve aí a sua primeira fase caracterizada por dois importantes aspectos, que são eles: a descoberta das vantagens do uso de algumas matérias-primas, também o desenvolvimento aí que nós vamos ver das máquinas, né? A gente vê aí então, o primeiro aspecto, a descoberta das vantagens do uso de algumas matérias-primas e também o desenvolvimento de máquinas, como por exemplo, as máquinas a vapor. Entre elas a gente pode citar aí a locomotiva, né, que foi aí implantada e que ajudou muito a encurtar distâncias. Então, essa implantação das ferrovias aí foi muito importante aí nesse momento da Revolução Industrial. Estes dois aspectos favoreceram não somente o âmbito da produtividade, ou seja, da produção ser maior, mas também a questão da velocidade no escoamento da produção. Como assim, professora? Facilitou que esses produtos fossem entregues aí em tempo menor. Então, as ferrovias elas vão agilizar esse momento aí de escoamento da produção. Então, vai levar de maneira mais rápida essa produção. Vamos continuar aí vendo o nosso texto. Vamos lá. Então, a gente vê aí que alguns pontos, né, são importantes aí. Então, entre eles a gente pode citar, né, o êxodo da população rural em direção às cidades. Então, a gente vai ver o que é o êxodo, professora. Na nossa outra aula eu comentei sobre o êxodo e vou comentar novamente. É justamente essa migração, sair lá da sua área rural e ir em direção às cidades. Mas por que motivo? E eles foram justamente atrás de oportunidades. Isso mesmo, oportunidades de emprego. Então, há essa mudança da população rural para a população e vai aí para a cidade. Então, essa população rural migra do campo para as cidades em busca de oportunidades de emprego. Então, vamos lá continuar? Então, a gente vê aí que essa migração para as cidades, né, vai trazer um problema. Qual o problema, professora? As cidades não estavam preparadas para comportar essa quantidade de pessoas. Então, a gente vai ver aí, ao longo da nossa aula, que vão surgir alguns problemas oriundos dessa migração para as cidades, porque as cidades vão sofrer aquele inchaço populacional. Vai ter muita gente vinda aí das áreas rurais para as cidades em busca de emprego. Então, a gente vai ver que vai surgir aí alguns problemas. Vamos lá continuar. Um outro ponto é sobre a desvalorização do próprio ser humano em detrimento da máquina. Que desvalorização é essa? A mão de obra artesanal, a mão de obra humana, ela não vai ter mais tanto valor. A gente vai observar aí que a mão de obra humana ela vai perder valor em detrimento à máquina. A máquina vai passar a ter maior importância em cima do trabalho braçal, o trabalho manual. Isso vai fazer com que essa força manual seja desvalorizada. Então, a gente vai ver aí que essa questão salarial vai ter uma queda, porque vai haver essa desvalorização da mão de obra humana em detrimento da máquina. E quanto à questão do cotidiano e das paisagens? O que vai mudar? Lembra que eu falei para vocês que vai ter algumas mudanças aí, vai ter aí alguns problemas trazidos justamente aí por essa
transição do rural para o urbano? Então, quais são essas mudanças aí? Quais são essas transformações? Primeiro, além das mudanças referentes às transformações e adaptações do trabalho manual para o mecânico, lembra que nós falamos na outra aula, o trabalho deixa de ser artesanal e passa a ser mecânico. A gente citou lá a questão das inovações tecnológicas com a máquina a vapor. Então, o perfil do campo e da cidade também vão sofrer gradualmente aí algumas mudanças. E essas mudanças vão ser principalmente no seu espaço físico. Isso mesmo, as cidades vão ter que se adaptar à chegada dessa população. Então, a gente viu aí que essa população veio, mas que vai trazer também mudanças no espaço físico. Então, a cidade também vai mudar e vai se adaptar aí a essa chegada, né, desses novos trabalhadores que vieram do campo para as cidades. Eu trouxe para vocês duas imagens, né, para a gente analisar um pouco aí. Essas duas imagens, elas são aí imagens que mostram um pouco da cidade. A gente pode visualizar aí muitas fábricas, né? Vocês podem observar aí muitas fábricas, né? Aí as margens aqui, ó, tá vendo? As margens de rios, tá vendo aqui embaixo? A gente observa aí que tem muita fumaça, vocês estão observando aqui na imagem, muita fumaça, justamente porque essas máquinas são movidas a vapor, então o vapor ele produz aí essa fumaça. Essa fumaça também vai ser um dos aspectos que vai ajudar na questão da poluição dessas cidades, né? A gente vai ver aí essas cidades aí sofrendo esse impacto também aí, né, dessa questão da poluição. Então, a gente vê aí que as cidades vão ficar ali aquele aglomerado, né? A gente vê aí uma cidade que parece mais suja, mais poluída, né? Vocês podem observar também na segunda imagem esse aspecto. A gente tem a sensação de, ao olhar para a imagem, que é um ambiente assim, né, mais escuro, mais sujo, né? Assim, parece aquela questão da poluição mesmo. Então, esse era o cenário das cidades. Né, a gente vê aí esse cenário aí que a gente tem esse choque quando observa. E quanto aos trabalhadores que vieram? Onde eles foram morar, professora? Muitos desses trabalhadores, a gente pode ver aí no nosso texto, foram morar nas vilas. Isso mesmo, vilas de trabalhadores. Nessas vilas, as vilas de trabalhadores, elas poderiam trazer alguns benefícios de moradia, como, por exemplo, a questão da questão de ser gratuita, ou seja, era, né, de graça. Isso mesmo, muitos trabalhadores, né, eles podiam aí morar de graça. Alguns dos seus patrões ofereciam essa moradia gratuita para eles. Então, eles não pagavam, mas tudo que vem fácil, a gente já sabe que ela vem ali, né, trazendo um outro aspecto. E qual era o aspecto? Apesar de ser gratuita, dificilmente o trabalhador, que era chamado de proletariado, ele não notava que essa era uma forma de controle do patrão. Isso mesmo, controle sobre esse proletariado, uma forma de vigilância. Ele então estava ali, não era só porque era gratuito, não era um benefício qualquer. Ele estava ali também porque era uma forma de o seu patrão conseguir ali estar olhando sempre a movimentação, como que eles estavam se comportando, vigiá-los mesmo. Então era uma forma ali de vigilância. A gente vai ver que era uma forma aí de que o patrão estava ali sob controle. Eu trouxe, inclusive, uma outra imagem que vocês podem observar essa forma aí, né, de moradia deles. Então, era ali para serem vigiados, serem controlados pelo trabalhador. Observem que a imagem também mostra esse aglomerado de pessoas. Então, ocorreu muito isso, principalmente na Inglaterra, esse aglomerado de pessoas. Eram muitas pessoas vindas aí do rural para as cidades e que, olha, a quantidade de crianças que a gente pode observar aqui nessa imagem,
né? A gente vê ali vilas apertadas, né? Lugares ali em que você pode observar tudo, desde animais, aqui a gente pode observar na imagem, né? A gente observa aqui também os sapatos, era como se fosse ao mesmo tempo o ambiente, e observem que é o ambiente externo, né? Mas era como se fosse dentro das residências. Então eles tinham ali a relação deles ali cotidiana, essa relação ali desses moradores, tudo eles faziam nesse espaço, então espaço que eles acabavam ficando ali aglomerados. E quanto à questão do meio ambiente, professora, a gente observou aí que tem muita essa questão, né, aí da fumaça, a senhora já mostrou, muita fumaça saindo ali, muitos gases sendo lançados porque as máquinas são movimentadas a vapor, então a gente viu aí essa poluição e o meio ambiente vai sofrer, então ele vai sofrer várias ações, entre elas, né, aí a gente citou aí os gases, a fumaça, mas também a gente vê aí grave poluição dos rios. Vamos ver aí, ó, o meio ambiente passou a sofrer na Inglaterra várias ações de assoreamento. Professora, o que é isso? É quando a gente observa nos rios, né, aquela questão de os rios estarem sendo tomados ali por terra, areia, né, barros, então esse é o processo de assoreamento e ele vai trazer uma grave poluição aí para os rios. Então, um dos casos que a gente vai citar aí na nossa aula, a gente vai observar agora, é o caso aí do rio Tamísia, né? A gente vê que foi um dos rios que mais sofreram aí com esse processo. Olha a imagem, parece até uma imagem, né, pesada, a gente observa assim que é uma imagem pesada, né? Ele mostra o grande fedor, mas ele está mostrando ali esse momento de poluição do rio Tamísia. E ele está mostrando esse momento de poluição das cidades com a chegada dessa industrialização. Então a gente vê aí que esse cotidiano das fábricas, ele vai trazer muitos problemas também para o espaço físico, né? E são esses problemas que a gente está observando. Então, quanto cotidiano dentro das fábricas, professora? O que a gente podia observar aí do cotidiano das fábricas? Vamos lá. O ambiente nas fábricas era um ambiente que a gente costuma dizer que era insalubre, ou seja, era um ambiente sujo, escuro e sem ventilação adequada. Olha só, imagina o seu ambiente de trabalho, a sua escola, a sua casa. Vamos imaginar aí esse cenário, um ambiente sujo, um ambiente escuro e um ambiente sem ventilação. É um ambiente ruim, é um ambiente insalubre. Então, era um ambiente de trabalho de péssimas condições, né? Então, é o que a gente pode observar aí. Muitas pessoas adoeciam, era comum adoecer, porque o ambiente, né, ele favorecia essa questão, né, de adoecer, porque você não conseguia respirar. Muitas das fábricas, né, essa fumaça também ficava dentro, né? Então era um ambiente ruim para respirar. Havia também, vamos continuar aí, falta de refeitórios e de banheiros. Então imagina, sem lugar para comer, muitas das vezes eles não recebiam comida, sem banheiros para suas necessidades aí, né, fazer as suas necessidades fisiológicas, o ar quase irrespirável. Imagina você ficar ali 16 horas trabalhando, sem poder ir ao banheiro, sem se alimentar de forma adequada, sem conseguir respirar, né? A gente pode ver aí que às vezes com a máscara a gente já tem essa dificuldade. Imagina você não conseguir respirar no ambiente que você está, né? Um dos fatores também atrelados a essa questão da fumaça, como eu falei para vocês, também era nas tecelagens, os fiapos de lã. Eles ficavam ali soltos, espalhados pelo ar, e esses fiapos acabavam entrando aí, né, em contato com o trabalhador e dificultava a sua respiração. Então era um ambiente difícil. Eu trouxe uma outra imagem que vai mostrar para vocês a questão das condições das crianças. Isso mesmo, as crianças trabalhavam durante o processo da Revolução Industrial. Era muito comum, para aumentar a renda, além do pai e da mãe, os filhos também trabalharem. E a gente vê nessa imagem que eles estão todos sujos. Observem aqui o rostinho das crianças,
todos sujos? É porque eles eram crianças que trabalhavam nas minas de carvão. Pela sua estatura, por eles serem pequenos, eles acabavam, né, entrando em lugares menores. E essas minas eram lugares ali escuros e de pequeno tamanho. Então, favorecia com que eles conseguissem entrar nesses ambientes. Então, por isso eles eram contratados. Também a gente pode ver na outra imagem que muitas dessas crianças trabalhavam aí nas fábricas. A gente vê aqui uma menina, né, trabalhando aí nas fábricas também por esse motivo, para entrar ali em pequenos lugares, né, para que ela pudesse ali fazer pequenos ajustes nas máquinas. Então a gente vê muitas crianças trabalhando. E a gente vê também que esses trabalhadores vão lutar, eles não vão aceitar essas condições de trabalho assim. Então, quanto às lutas dos trabalhadores, desses operários, o que a gente tem aí para falar? Os operários não aceitaram passivamente, ou seja, eles não aceitaram tranquilamente essas condições, essas péssimas condições de trabalho nas fábricas. E aí, uma das primeiras reações foi o movimento ludista, que eles quebravam as máquinas, porque eles achavam que as máquinas estavam substituindo a sua mão de obra. Então, eles passaram a quebrar as máquinas. Eu trouxe na imagem aí esse momento. A quebra das máquinas pelos trabalhadores. Então, porque eles achavam que as máquinas estavam tomando o trabalho deles. Então, eles recebiam pouco por causa das máquinas. Então, passaram a quebrar essas máquinas para ver se aí favorecia que eles pudessem voltar a trabalhar. A mão de obra principal ser a deles. A gente pode ver aí algumas conquistas dos operários ingleses no século XIX e no século XX. Entre elas, a gente vê a questão aí da diminuição da carga horária para crianças entre 10 e 13 anos, que agora vai ser limitada a 48 horas diárias, e para crianças entre 13 e 18 a 69 horas semanais. Os trabalhos, né, infantis e femininos foram proibidos nas minas. Imagina as crianças trabalhando nas minas de carvão. Lembra que eu mostrei a imagem lá dos garotinhos todos sujos, né, ambiente insalubre. Os impostos sobre cereais importados, como o trigo, também diminuiu. E isso favoreceu porque esses altos impostos encareciam o preço do pão, que era a principal alimentação desses trabalhadores aí. Em 1847, a gente observa aí que estabeleceu-se a jornada de trabalho de 10 horas. Então, antes que era uma jornada de 16, 18 horas, agora vai ser estabelecida apenas para 10 horas. O trabalho das mulheres foi limitado a 56 horas e meia nas fábricas de algodão e a 60 horas, nas outras fábricas. Em 1919, estabeleceu-se a jornada de 8 horas de trabalhos diárias. Mas todos esses benefícios foi através de muita luta desses trabalhadores. Vamos agora à nossa DLI? Tá aí a nossa DLI, eu trouxe para vocês aí duas questões. Vou deixar aí vocês com um tempinho para que vocês leiam com calma, respondam, interajam no chat. Tem também professores ali que estão à disposição para tirar as dúvidas. Mandem as respostas que eu vou estar lendo algumas aqui. São muitas, não tem como ler todas, mas a gente faz o possível para ler algumas aqui. Então vamos lá às questões.
Olá, estamos de volta aí para fazermos a correção da nossa DLI. Lembrando que eu estou aqui acompanhando o chat, aguardando as respostas de vocês nesse momento de interação. Outros professores também estão à disposição aí para tirar dúvidas e para ler as respostas que vocês estão colocando. Lembrem-se, o chat é um ambiente educacional. A gente está ali para fazer essa interação nesse momento de correção das nossas atividades. Tá combinado? Agradeço aí a todos que estão interagindo, agradeço a todos que estão respondendo, agradeço inclusive os elogios, mas lembrem-se, o chat é o nosso momento aí de interação sobre o nosso conteúdo. Vamos lá à nossa questão agora? Eu trouxe aí na primeira questão, diante das transformações que encontramos na Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial, descreva as principais mudanças socioeconômicas ocorridas naquele período. Quando eu falo socioeconômica, eu quero dizer que são as mudanças sociais e as mudanças econômicas também. Então, vamos ver se alguém respondeu aqui. Eles trabalhavam muito pesado, já respondendo a segunda, né? Aqui o Eltony, né? Então, vamos lá, eu estou aguardando a resposta aí da primeira. Já que vocês não estão respondendo, vamos lá então fazer essa correção aí no nosso gabarito, ver a resposta que eu trouxe para vocês aí nesse momento. Vamos lá? Lembrando que neste momento vocês tinham que falar sobre os seguintes pontos. Sobre a migração para as cidades, lembra que eu falei na aula do êxodo rural? Então, houve a migração dessa população aí do meio rural para o meio urbano, e essa migração trouxe esse inchaço populacional, trouxe todo esse problema aí, né, que a gente pôde observar no espaço físico das cidades, principalmente aí eu mostrei imagens da Inglaterra. Então essa migração foi um dos pontos. Um outro ponto que eu trouxe aí no gabarito de vocês foi sobre a desvalorização do próprio ser humano. Como assim, professor? O ser humano foi desvalorizado em detrimento da máquina. A mão de obra humana perde valor, comparando a questão da mão de obra da máquina. Então, a mão de obra humana, ela vai ser desvalorizada nesse período. E o que vai se levar em consideração são as máquinas. Então, a gente observa aí esses dois fatores que eram o que vocês deveriam ter colocado aí na questão. Se você colocou, parabéns, continue aí participando, interagindo. Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos lá. A nossa segunda questão, descreva o cotidiano dos trabalhadores dentro das fábricas. Lembro que eu falei para vocês, inclusive eu li aqui, né, que o Eltony colocou, muitos desses trabalhadores viviam em um ambiente insalubre, um ambiente sujo, escuro, de difícil acesso ali, né, muitas das vezes, tanto que as crianças tinham que entrar ali nos pequenos espaços para fazer ali, né, pequenos ajustes nas máquinas. Então, é esse aspecto que a gente vai falar, o cotidiano do trabalhador dentro das fábricas. Vamos lá, o gabarito. O cotidiano era difícil para todos, mas especialmente para as crianças que trabalhavam em lugares onde precisavam de mãos de obras pequenas. Lembra que eu falei para vocês? Eles serviam aí para a manutenção das máquinas, entravam em pequenos espaços. Também trabalhavam muito ali nas minas de carvão, justamente por serem pequenos, terem baixa estatura. Os túneis eram pequenos. Então, eles precisavam entrar nesses espaços e a mão de obra infantil era a melhor. Então, a gente observa aí que principalmente quem foi prejudicado foram as crianças, que era também uma forma de mão de obra. Vamos continuar lendo aí. Muito importante lembrar que não existiam direitos trabalhistas. Hoje a gente tem aí a carteira de trabalho que pode ser assinada. Se você adoecer, você pode justificar, né, para o seu empregador que você está doente. Então você pode justificar a sua ausência. Antes não. Se você adoecia, muitas das vezes ele acabava, né, sendo demitido. Não podia adoecer, não podia faltar ao trabalho, né? Então a gente vê aí que não havia direitos trabalhistas, não havia benefícios para esses trabalhadores. Vamos continuar lendo lá o comentário.
Isso levou a algumas ações mais radicais. E entre elas a gente pôde citar aí, entre essas ações radicais, a gente viu o movimento ludista, que foi o movimento de quebra das máquinas, né? Porque justamente eles descontaram na máquina aquela insatisfação com o seu empregador, porque as máquinas estavam sendo vistas como uma forma de tirar o trabalho do ser humano. Então, muitos trabalhadores ficaram desempregados com o advento aí das máquinas. Então, essa aí foi a nossa resposta. Acertaram? Gostaram? Obrigada pela interação de todos no chat. Agradeço aí a participação na nossa aula. Lembrando que nós teremos ainda aula para fazer atividades sobre esse conteúdo e eu espero vocês. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.